Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Hoje vamos falar sobre uma substância de uso que tem variadas aplicações entre os seres humanos e que também é usada recreativamente, é permitida pela legislação da maioria dos países como uma droga de consumo lícito, que a gente fala, né? E produz uma série de eventos dentro do nosso organismo. Nós vamos entender tudo isso em detalhes nesse vídeo, então acompanha aí. O álcool etílico é uma substância química obtida a partir da fermentação alcoólica de algumas substâncias, tá? Então, alguns grupos de micro-organismos, principalmente bactérias, quando eles têm alguns carboidratos, principalmente carboidratos complexos, que são açúcares complexos, eles vão trabalhar nesse substrato e geralmente vão produzir alguma quantidade dessa substância que é o álcool etílico, tá? Isso acontece na fabricação da cerveja, por exemplo, isso acontece na fabricação do vinho, isso acontece na fabricação da cachaça, que tem depois um processo de destilação, mas ainda assim o processo inicial é o de fermentação alcoólica. A gente tem o álcool 56 de supermercado, aquele utilizado em casa, né, para questões diversas, e nós temos o álcool 70 que ficou tão famoso na pandemia para higienização e para a asepsia de mãos e desinfecção de superfícies. Beleza, tendo em vista a obtenção desse álcool, esse álcool é empregado numa série de produtos de consumo alimentício, que são bebidas alcoólicas. E quais os efeitos que essa substância produz no nosso organismo? É o seguinte, o álcool ele é um conhecido depressor do sistema nervoso central, ou seja, no nosso encéfalo, especificamente no nosso cérebro, mas também em outras estruturas que estão dentro da nossa caixa craniana, essa substância, esse álcool, vai diminuir a atividade. E de que maneira que ele faz isso? Numa relação de dose, tá? Então, proporcionalmente à dose, quanto maior a dose, maior o efeito depressor que essa substância vai produzir no nosso sistema nervoso central, tá? Vai entender agora por que vários dos comportamentos observados em bêbados se caracterizam daquela forma. O que acontece é o seguinte, além dos problemas com abuso, o álcool traz algumas complicações para o nosso organismo porque é uma substância tóxica e que precisa ser eliminada, tá? Então, quando o álcool é ingerido através de uma bebida alcoólica, ele vai descer pelo nosso tubo digestivo e vai começar a ser absorvido no estômago, tá? Do estômago ele parte para a corrente sanguínea, onde ele começa a atingir os órgãos. Quais os efeitos que ele causa em alguns órgãos, os principais efeitos dele? Ele acelera o batimento cardíaco, tendo relação com o aumento transitório da pressão arterial. Nos rins, geralmente ele começa a ter um poder diurético, fazendo a pessoa urinar mais que o normal. A longo prazo da bebedeira vai gerar desidratação. E no cérebro, onde os seus efeitos são mais percebidos, que vão ser esses efeitos depressores. E aí nesse momento você poderia perguntar, é interessante, por que aqui no início do processo de embriaguez a pessoa não se sente para baixo? O fato é que no início do processo, o álcool começa a produzir uma inibição de uma região frontal, de uma região que fica bem à frente do nosso cérebro, que é responsável pela capacidade de julgamento, pela capacidade de vergonha, por valores morais, pela nossa percepção social. E a depressão dessa estrutura que se inicia leva a pessoa a ter menos freios, então a pessoa se sente mais estimulada, apesar de ser um processo inibitório do funcionamento cerebral. Ela começa a se sentir mais livre para falar coisas que ela não falaria normalmente e para tomar comportamentos, ter condutas que ela não teria normalmente também. Bem, isso em torno dos 20 minutos iniciais, digamos, de ingestão moderada de álcool. Não estou falando aqui de destilados bebidos em grandes volumes, tá? Vamos imaginar bebidas não destiladas como a cerveja. Isso é o que acontece bebendo continuamente ali em torno dos primeiros 20 minutos. Passado esse tempo, já começa a se entrar num estágio de embriaguez, de um aprofundamento dos efeitos depressores do álcool. Então, o que vai acontecer?
outras regiões do cérebro vão começar a reduzir a atividade. Isso fica claríssimo quando a gente vê a psicomotricidade, que é a característica de conseguir se locomover com o poder do pensamento, dos nossos músculos esqueléticos. O controle que a gente tem consciente desses músculos começa a ficar prejudicado. É por isso que a pessoa cai com facilidade, não consegue ter tanto equilíbrio. E uma outra coisa que acontece é o início da náusea, o início dos problemas gastrointestinais. Esse álcool, que é uma substância tóxica por si, começa a irritar todo o aparelho digestivo até o momento que a pessoa tem ânsia de vômito ou pode até ter diarreia, tá? Além da psicomotricidade prejudicada, nesse estágio agora de embriaguez, depois desses 20 minutos até ali uns 50 minutos, uma hora de bebedeira contínua, a pessoa vai começar a apresentar a falha no julgamento das situações reais e na relação dela com os outros. Isso significa que a pessoa vai ficar mais propensa a chorar, mais propensa a rir. Geralmente ela vai falar em tons que ela não fala normalmente, aumenta o tom de voz e tenta se sobrepor e acaba ficando aquele bêbado chato. É nessa fase da embriaguez. Nessa fase da embriaguez, se a pessoa permanece por horas nessa conduta de bebida, mesmo o organismo tendo dado sinais de náusea, sinais de repulsa à bebida alcoólica, ela vai começar a evoluir para um estágio de redução das atividades cerebrais tão grande que ela pode evoluir para o que a gente chama de um coma alcoólico, que é nada mais que um estado de coma, ou seja, baixo funcionamento cerebral e redução das atividades do corpo de uma maneira geral, induzida por essa substância alcoólica, que pode ser revertido com o passar do tempo, mas pode passar por complicações que levem até a morte do cidadão. Tá? O local que sofre com o álcool é o nosso fígado. Tá? O fígado, que é a nossa fábrica de enzimas, é o local onde a gente faz o que a gente chama de limpeza do nosso corpo em termos de química. Tá? Então toda substância química que passa pelo fígado, ela vai ser transformada. Com que propósito que ela é transformada? Esse processo a gente chama de metabolização. Então já houve a absorção da substância, a substância cai na corrente sanguínea, gera seus efeitos e com o passar do tempo, o nosso fígado começa a trabalhar incessantemente para transformar essa substância para ela ir mais fácil embora na urina. Então geralmente o que o fígado faz, via de regra, é tornar essa substância mais polar. Sendo mais polar, ela dissolve mais facilmente na água da urina e vai embora com mais facilidade, sem tanta dificuldade. Tá? Então, diferente para o álcool, o nosso fígado trabalha para tentar eliminar essa substância o mais rápido possível. É por isso que se você bebe em quantidades pequenas, você praticamente não tem nada no dia seguinte, porque o fígado deu conta de eliminar essa substância sem que houvesse um acúmulo dela no seu organismo. Isso geralmente quando você bebe doses bem pequenininhas. Em doses maiores haverá um acúmulo. As etapas de transformação do álcool no nosso fígado. A primeira etapa, o nosso fígado vai produzir o que a gente chama de acetaldeído, tá? Então, ele tem uma enzima que chama álcool desidrogenase, que vai atuar sobre esse álcool que já está dentro do seu corpo e vai transformar esse álcool numa substância que a gente conhece como acetaldeído. E o pior dessa história é que o acetaldeído consegue ser até mais tóxico que o álcool e consegue ter efeitos bastante desagradáveis no nosso corpo. Se eu falar os efeitos dele, você vai relacionar diretamente com a ressaca, e é exatamente essa substância responsável pela ressaca. Então, tremor, falta de apetite, náusea, dores de cabeça, tontura, mal-estar, dor no corpo, todos esses efeitos, eles não são produzidos diretamente pelo álcool, mas por um derivado do álcool que o nosso fígado produz na esperança de tentar eliminar esse álcool mais rápido. Só que o fígado faz isso em duas etapas. Primeiro ele pega o álcool e transforma em acetaldeído, usando essa enzima que eu falei, que é a álcool desidrogenase. Depois ele pega esse acetaldeído, que ele é tóxico, e transforma no acetato, que é bem menos tóxico para a gente já lida mais fácil com ele, para ele ir sendo eliminado aos poucos. Só que observe, tem duas etapas, o fígado tem que fazer dois trabalhos. E se as doses de álcool continuam entrando no sangue em grandes quantidades, a gente tem um fígado que não consegue transformar aquilo tudo de uma vez.
Então vai se acumulando o álcool, o que ele consegue transformar em acetaldeído vai gerar a famosa ressaca. E depois aos poucos ele consegue ir finalizando a segunda etapa, transformando em acetato e aquilo tudo sendo eliminado na urina. Então, o efeito do álcool, que às vezes pode aparecer em filmes e que às vezes a gente vê até situações dramáticas, tragédias que acontecem com jovens que se expõem a quantidades muito altas dessa substância, dessa droga, é a questão da náusea que leva ao vômito. Como a pessoa ela é submetida a um estado de sonolência que é gerado pela desidratação e eliminação de água muito rápida e pela depressão de regiões do cérebro relacionadas com a atenção e com o alerta, a pessoa começa a ficar mais sonolenta depois da ingestão do álcool. E como ela entra num estado de sonolência induzido e ela está com náusea devido à quantidade elevada, lembrando que a náusea é uma defesa do nosso corpo para que você coloque para fora, vomite aquela substância tóxica que de alguma forma está entrando pelo seu tubo digestivo e sendo absorvida, tá? Mas o fato é que a pessoa, como está adormecida, se adormece de barriga para cima, ela vai vomitar e pode engasgar com o próprio vômito. É o caso até de artistas que já morreram, famosos como o Jimi Hendrix, por exemplo, que era um guitarrista que morreu dessa forma, tá? O sono dos seres humanos. Vamos lá. O fato é que o nosso sono, ele tem padrões, ele tem etapas as quais ele segue. Basicamente o sono segue etapa 1, 2 e 3 e a fase REM, que a gente fala, que é uma etapa dos sonhos, que é uma etapa de intensidade da participação de áreas cerebrais, principalmente relacionadas à memória, tá? O que o álcool vai fazer é facilitar a entrada em estágios de sono como as fases 1 e 2 e dificultar a permanência em estágios 3 e REM, de maneira que a pessoa pode não ter o sono de qualidade que ela tem quando ela não ingeriu álcool. O que acontece é que essas etapas começam a ficar mais transitórias. E o sono humano, para ter uma qualidade, ele precisa ciclar, passar por todas essas etapas e repeti-las pelo menos de 3 a 4 vezes num ser humano adulto para a gente falar que ele teve um sono saudável. Em relação à memória, alguns danos da memória transitórios que são percebidos com o álcool, até na experiência individual, mas reforçado nas pesquisas, é que o álcool tem uma ação depressora numa estrutura do nosso encéfalo que é chamado de hipotálamo. Ou situações que precederam o consumo elevado de álcool provavelmente vão ser deletadas do cérebro, um evento que a gente chama de amnésia alcoólica, tá? Em relação aos efeitos permanentes à memória, nada se pode afirmar porque não existem pesquisas conclusivas em relação a isso. Mas como ele causa tantos impactos a curto prazo no hipotálamo, aparentemente pode-se sugerir que ele vai causar efeitos a longo prazo na memória também. Bom, então essa foi a curiosidade científica da semana, os efeitos do álcool no nosso organismo, obtenção e aplicações dessa substância. Então, essa substância, apesar de ter um uso lícito na maioria dos países, como vocês podem perceber, é uma substância bastante preocupante e que precisa de alguma atenção devido a várias repercussões que ela causa na vida das pessoas, associadas ao vício, associadas a vários impactos na nossa arquitetura fisiológica, vamos dizer assim. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido uma novidade, que agregue para você no conhecimento em relação a essa substância tão comum no dia a dia. E se você gostou, deixa o like e passa para os seus colegas aí para que eles conheçam o vídeo também, beleza? Então um abraço e até a próxima aula. Falou!